Nessas rodas de conversa, nós temos trazido vários convidados, né, que, por sua experiência de vida, suas contribuições, suas criações, né, trazem uma contribuição para um modo coletivo de se virar. E um eixo que atravessa todas essas rodas de conversa é a arte. A arte é um dos modos de expressão que auxilia no processo de reexistência, de reinvenção, de ressignificação, de abrir-se a novas possibilidades de ser. A arte favorece o ato de compartilhar coletivamente experiências, o pertencimento a um coletivo, a inserção em uma cultura. Nós pensamos ser importante nos fecundar com as culturas populares, com as culturas indígenas, negras, que dão um suporte a um modo de vida mais solidário. Boa tarde a todos que estão chegando, sejam bem-vindos. A gente realiza toda semana essa roda de conversa, né? E é um prazer recebê-los, embora gostaria de conhecê-los um pouco mais. Alguém tem vontade de falar alguma coisa? Estou vendo que tem gente lá do Espírito Santo aí, de Campos do Goytacazes, Felipe Tarzan, é um Alguém conhecido lá quer de comentar, Campos. quer se apresentar, quer falar um pouquinho de si? Zé Lobo, seja bem-vindo, Zé Lobo. Boa tarde. Eu então, sou... Posso falar? Fala, Fernando. Quem está falando? Deixa eu ver. Fernando aqui, deixa eu ver se eu... Eu acho que eu não sei. Deixa eu ligar aqui a câmera só para vocês. No meio, okay. Pronto. Meu nome é Fernando, eu sou ciclista de Sorocaba. Participei, nós organizamos um período lá, o movimento ciclista, que nós debatia o direito à cidade. E Sorocaba é uma cidade que tem bastante ciclovia, né? Quase 100 quilômetros de ciclovia. E a mobilidade lá é um tema que está presente. Agora eles estão implantando o BRT, que é aquele sistema de ônibus rápido que tem em Curitiba. Está sendo um problema, né? Porque você deixa a cidade um pouco mais rápida, né? Para a mobilidade ativa é complicado. Mas é isso. Estou atualmente em Jandira, aqui sou professor de Estado. Então, estou na casa dos meus pais aqui, isolado, mas porém em 9 pessoas, né? Em 3 casas aqui com o mesmo quintal. Então, é só isso, apresentação rápida. Né? Boa tarde, muito prazer. Fábio é especialista na área, vai ter muito para conversar e na hora do debate você pode fazer muitas perguntas e também trazer a sua experiência, as suas questões. Fábio é especialista. E ele vai se apresentar e você vai conhecer mais o trabalho dele. Eu sei que vai ter muitas questões no final para comentar e para trazer de experiência sua. Muito prazer. Alguém mais quer comentar? Quer falar o seu nome? Oh, chegou Rosa. Oi, Carmen. Oi, Fábio, Nazaré. Boa tarde. Então vai. Estou aqui. Tudo Como bem, está prazer, tudo bem. Fábio. Que bom. Vai. Ok. Sônia, abaixa um pouquinho o seu telefone, que está aparecendo agora um pouquinho mais. Dá um certo trabalho, até porque tem que botar. Então, as pessoas estão chegando, falando um pouco de si. Alguém quer comentar alguma coisa sobre si, para as pessoas que estão chegando? Eu queria dar um aviso, Carmen. Sim. Carmen? Sim, pode falar. Pode falar, Sônia. Eu queria avisar que eu vou ter, agora no fim da tarde, um compromisso aqui em casa. Não sei a hora exata, mas quando a pessoa ligar o interfone, eu vou ser obrigada a sair.
Tá bem, Sônia. Eu queria À que o vontade. Fábio ficasse sabendo. Tá? Sônia, estou muito feliz que você está aqui. Muito obrigado pela participação e pela presença. É sempre muito bom lhe ver. Obrigado. Estou percebendo que tem gente de várias cidades. Eu já vi que tem gente aqui de Campos do Goytacazes, pessoas que eu conheço de Salvador, agora o Fernando lá de Sorocaba. Quem gostaria mais de falar um pouco de si, da sua experiência? Estamos aí com os telefones abertos. Alguém quer comentar um pouco de si? Vamos começar às 5h10? 10 minutos de tolerância, tá bom, Carmen? Tá bem, tá bem. Que bom. Então vamos lá. Oi. Bom, enquanto o pessoal se aquece, eu vou mostrar um vídeo aqui que é a razão é uma das razões dessa conversa hoje. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês de um vídeo que, para mim, tem um significado muito grande. E vamos ver se a transmissão funciona direitinho aqui para todo mundo assistir junto comigo aqui esse vídeo aqui. Conheço. Dale, Carmen! Era para realizar depois, realizou hoje, hein, Carmen? Vai em frente. É um vídeo curtinho, mas é um vídeo que tem um significado muito grande, né, Carmen? Sim, eu lembro desse dia, porque eu andei de bicicleta quando criança muito, depois ao longo da minha vida muitas vezes, mas fazia um tempo que eu não andava. E eu estava, não sei por quê, com muito medo, né? Aí o Fábio convidou e convenceu, né, a experimentar voltar a andar, e fomos para ali, para o Museu da Manhã. E eu estava com muito medo. Eu não imaginava que eu fosse estar com tanto medo. Mas aí vai junto, sempre correndo junto, depois vai soltando uns pouquinhos, de repente aí você perdeu o medo. Aí, de repente, foi estreitinho ali em caminho, a Praça 15, aqueles negócio de ferro ali, você tem que passar estreitinho, cheio de gente, mas daí a coisa já foi, né? Já foi. Carmen, você lembra que a gente estava na Praça Mauá? E para quem não conhece aqui o Rio de Janeiro, eu vou mostrar depois uma foto da Praça Mauá como ela era, como ela está agora. Você tinha me falado assim, olha, eu estou tão satisfeita, tá tudo bem de andar aqui, mas um dia eu quero combinar com você para a gente ir pedalando daqui até a Praça 15. Você lembra disso? Aí eu falei, sim, pode ser agora, né? Aí foi. Pode ser agora, né? Eu falei, não, vamos agora. Aí você falou, eu consigo? Eu falei, vamos lá, vamos tentar, né? E deu tudo certo, né? Foi. E eu fiquei muito feliz com a sua iniciativa, Carmen. Por onde vocês desceram, gente? Da Praça Mauá, Praça 15? Desceram ali pela Rio Branco? naquele onde tem aquele... Como é que descreve ali, Fábio? Ali é a Orla Conde, ali, que é o Rio Olímpico, né? Aquela parte que foi feita do Boulevard Olímpico, que conecta a Praça Mauá até a Praça 15, né? Passa ali pela Ilha das Cobras, ali, pela Marinha, aí sai por trás ali da entrada das Ilhas das Cobras. Ferro, assim, pequenininho, você tem que ir no meio, assim, aquilo era o plano. Sim. Eu me lembro de um projeto que parece que ia haver ali, de uma urbanização de um parque. Não sabia que já havia essa passagem. Não conheço, eu acho. Bom, você está convidada para, no momento que a gente puder ir para a rua e se aglomerar, para a gente fazer uma pedalada junto lá, né? Pedalada, tá bom. Não tem mais de menina, e de menina é tudo igual, não é? Tem ainda aquelas bicicletas assim. Não, esses do Itaú é tudo igual. É tudo igual, né? Mas a gente encontra uma boa para você, com certeza a gente vai encontrar uma que você vai gostar, que vai ficar bem confortável. Eu saí naquela. Bom, para começar a desenvolver o que a gente se propôs hoje, né?
Então, como o Fábio estava falando, são muitos percursos em várias áreas, um deles a questão da bicicleta, né? E que nesses trabalhos que a gente tem feito toda semana, foi escolhido dentro da ideia de que, para mim, a gente está buscando, com essas apresentações, buscar o que é democracia plena. E eu acho que, como transporte, nada é mais democrático que a bicicleta, né? Todas as pessoas de todos os níveis, de alguma maneira, têm acesso à bicicleta, né? E o Fábio, então, além de ser o mediador da reunião, além de ser parceiro de trabalho, além de ser o criador do site que a gente tem, de podcast, de todo o trabalho junto, ele também talvez seja a sua principal atividade, especialista na área de mobilidade urbana, na questão de vários projetos de bicicleta, empresa, marca, etc. E tal. E aí, então, cada semana tem um convidado, e hoje o convidado é o Fábio, né? Então, para a gente começar a desenvolver esse que é o tema, né, bicicleta e o futuro das cidades, né, que todo mundo está querendo saber o futuro de alguma coisa, saber que, pelo menos, a questão da bicicleta já tem algumas bases, alguns dados, é uma grande coisa, né? Então, eu vou começar a pontuar com uma reflexão sobre a cidade, e depois o Fábio, acho que vai trazer alguma pequena história do início da questão das ruas, né? Vai apresentar. Então, uma questão do Rio de Janeiro como cidade partida desde o início, né? O nome se fala sempre, uma cidade maravilhosa, pegando as belas praias, as magníficas construções inspiradas na arquitetura europeia, né? As músicas. E, do outro lado, a favela, com as suas construções assimétricas, desde o início, a essa cidade partida, né? Há espaços de convivência comum, né? Menos, mas havia muito, né? Na praia, na festa, no futebol, no carnaval, na pelada, em várias áreas, né? E na questão dos transportes, claramente se vê essa cidade partida, né? Dos automóveis, em detrimento do transporte público lotado, né? E aí a questão da bicicleta é de fundamental importância nessa cidade partida, porque é algo que todos podem ter acesso de sua maneira, e onde pode ser um ponto de união, um ponto de integração, um ponto de encontro, né? Então, vou passar a palavra aí para o Fábio para desenvolver sobre o tema. Bom, em primeiro lugar, quero te agradecer, Carmen, pelo privilégio de poder ter levado você para pedalar naquele momento. Foi muito bom lembrar. E pelo privilégio de estar aqui com você e poder falar de bicicleta aqui na roda, né? Muitas pessoas que me precederam aqui foram pessoas que falaram sobre temas tão variados e com conteúdo tão profundo. A roda tem sido, para mim, como participante, como mediador também, uma fonte de inspiração, né? E nesse momento de pandemia, onde a gente está no isolamento físico, eu prefiro muito usar essa expressão, né? Isolamento físico, não isolamento social, porque a social a gente está conseguindo fazer através das mídias digitais, né? Se a gente consegue estar juntos aqui na roda, é uma maneira de socializar também. Então, quero te agradecer de novo por essa iniciativa que vem acontecendo desde o início da pandemia e que faz, pelo menos, da minha tarde de sábado muito mais animada, muito mais rica. Eu acabo conhecendo gente, trocando. Muito obrigado. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Os microfones vão ficar desligados para facilitar o áudio, mas quem quiser interagir, abre o microfone, me chama, pode fazer pergunta durante a minha fala. A gente está numa grande mesa, mesmo que virtual, né? Cada um com seu chá, com seu vinho, com seu café. E eu vou falar um pouco da minha vivência com bicicleta
e vou mostrar um pouco também das coisas que eu faço, já que muitas pessoas me perguntam: você faz podcast, você é jornalista, você trabalha com mídia digital, o que você faz da vida? Então, vou mostrar um pouco do que eu faço da vida com bicicleta. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Legal. Todo mundo vendo a tela aí? Tá todo mundo? Pode fazer um ok aí se tá tudo certinho? Sim. Tá, legal. Que bom. Bom, pessoal, eu vou falar sobre o futuro das cidades, né? Como a bicicleta se relaciona com tudo que a gente está vivendo e o que vem pela frente aí em relação a essa questão da pandemia, que é um cenário que tem muitas incertezas, mas se tem uma coisa que é certa, é que a bicicleta vai cada vez mais se transformar no modo de transporte para as pessoas se deslocarem na cidade, irem ao trabalho, para ter lazer também e tantas outras questões que vão aparecer pela frente. Bom, esse sou eu, de novo, né, com a camisa do Pedalentos, que foi um projeto que eu comecei lá em 2009 e que nasceu de verdade em 2012. E esse ano está completando 8 anos. Né? E o Pedalentos nasceu numa viagem de bicicleta, que é uma coisa que eu adoro fazer, sempre gostei muito de fazer viagem de bicicleta. Então, pedalar para mim é uma coisa que acontece desde a minha infância, né? E que foi tomando cada vez mais espaço ao longo do meu desenvolvimento como ser humano, né? Só lembrando aqui que a roda vai até às 19 horas. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Vamos terminar bem antes disso, né? Eu espero que antes de 6 horas a gente já entre na parte de conversa, trocar ideia. Eu vou ser bem rápido, alguns slides eu vou passar bem rapidinho, né? E assim, depois que eu comecei a viajar de bicicleta, aí tem uma foto de uma viagem que eu fiz na Itália, eu comecei a entender que a bicicleta se relaciona muito com as pessoas e as pessoas passaram a ser algo que para mim é muito importante, né? Tanto nas viagens que eu faço como no meu dia a dia. E a bicicleta me dá muita oportunidade de fazer isso. Então, o Pedalentos, que é o cicloturismo contemplativo, viajar de bicicleta sem pressa, ele nasceu na medida que eu comecei a usar cada vez mais a bicicleta, né? Cada vez mais usando a bicicleta e viajando, fui conhecendo coisas, né? E depois de viajar e usar muito a bicicleta, eu comecei a compartilhar muito daquilo que eu tinha, que eu estava vivendo, estava aprendendo, né? E essa foto aí é uma foto de uma palestra que eu fiz em nome da Transporte Ativo, que em breve eu vou contar para vocês o que é transporte ativo, o que é transporte ativo, né? Então eu estava compartilhando lá em Jundiaí. Aí, Fernando, Sorocaba, São Paulo, adoro São Paulo, estou sempre aí por Sorocaba quando posso, né? Já pedalei nessas ciclovias aí. Oportunidade de participar de um evento chamado Shimano Fest, que aconteceu em Sorocaba alguns anos atrás. E então comecei a compartilhar e participar de vários eventos. Tive o privilégio, e tenho o privilégio, né, de colaborar com treinamento de pessoas. Nessa foto que vocês estão vendo em cima, eu participei de um projeto aqui da Escola Estadual, convidado pela professora Mônica Moura para falar sobre bicicleta na cidade, sobre mobilidade. Nas duas fotos embaixo são através de treinamentos que eu participei falando sobre a bicicleta. Nessa foto à direita embaixo, um trabalho feito em parceria com a Transporte Ativo também, com motoristas de transporte coletivo e agentes de trânsito de Niterói, uma cidade aqui do lado do Rio de Janeiro. Eu adoro ensinar a pedalar e faço isso há muito tempo. É uma coisa que eu faço no intuito de cada vez mais pessoas pedalarem, cada vez as cidades ficarem melhor. E aí eu quero mostrar um vídeo para vocês aqui sobre o que significa para mim ensinar a pedalar. Eu vou fechar essa tela aqui e vou trazer aqui um vídeo de uma pessoa que aprendeu a pedalar comigo. E eu quero compartilhar com vocês essa emoção aí. Deu tudo certo, em 20 minutos estou andando. Tirou de letra. Mostra pra gente. É isso aí, mandou benzaço aí. Essa é a Alessandra. A Alessandra não tinha ainda a certeza de que ia conseguir, estava preocupada, estava com medo. Ela falou: Fábio, será que eu vou conseguir? E foi super rápido. O processo com ela acelerou e ela começou a pedalar
e ela estava com o marido ao lado, né? E o marido também estava numa de será que vai, será que não vai? Então, para mim, ensinar a pedalar é uma coisa que mais me aproxima das pessoas, e tem muitas pessoas que me pedem ajuda. Hoje mesmo pela manhã, uma pessoa que eu não conheço entrou em contato comigo pelo WhatsApp e ele falou até que enfim a minha mãe resolveu aprender a andar de bicicleta. E eu passei umas instruções para ele pelo WhatsApp e isso me dá muito prazer. Outra coisa que eu gosto de fazer e faço já há bastante tempo é a competição de slow biking, que é uma competição diferente, que é uma competição onde o vencedor é aquele que faz o percurso de forma mais lenta e chega por último. Nessa foto à esquerda tem o Zé Lobo fazendo a prova de slow bike num evento que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. À direita, foi a primeira vez que eu fui no programa da Fátima Bernardes, fui falar sobre esse trabalho lá, porque se tornou uma coisa curiosa, né? Que competição diferente é essa, que o que chega por último é o que ganha. Então fui lá mostrar como é que era um pouco disso. E embaixo tem a final do campeonato de slow bike, que aconteceu em 2016, no Bicicultura, em São Paulo. Um evento só para promover a cultura da bicicleta. Essa competição de slow bike eu fiz ano passado, num evento em São Paulo chamado Dia Sem Pressa. É promovido pela rede Desacelera. E toda essa ideia do Pedalentos vem dessa questão de ser sem pressa, suave, porque se a gente pensar direito e pensar melhor, o que é bom de viver, a gente não precisa ter pressa. A gente pode ir devagar. Então, pedalar para mim é uma coisa tão gostosa que eu gosto de fazer de uma maneira suave, sem correr. Os jogos de bicicleta, que é uma atividade que eu faço junto com o transporte ativo. Essa foto foi do ano passado, em atividade que nós promovemos na Cidade das Artes e no Museu do Amanhã. É uma atividade com crianças e com famílias, que promove várias atividades lúdicas para que a criança tenha para que a criança adquira o conhecimento necessário para equilibrar e depois começar a pedalar. Eu também participo de vários projetos e treino pessoas a conduzir bicicletas de 2 lugares para conduzir pessoas com mobilidade reduzida e deficiente visual. Essa foto é de uma ação do ano passado, junto com o coletivo Pedala Junto, que é aqui do Rio de Janeiro. E nós participamos levando a sensação de pedalar para deficientes visuais. E é uma preocupação nessa na pandemia, porque os deficientes visuais estão, como nós, né, em casa a maioria do tempo, e esse evento não está acontecendo e a gente está tentando articular até uma questão online para poder entrar em contato com os deficientes visuais. E aí eu quero mostrar para vocês um vídeo sobre esse trabalho, que eu acho muito interessante, para vocês perceberem como funciona o trabalho com o deficiente visual. Galera, domingueira, hein? Domingueira. Pra quem ficou em casa achando que ia chover, não choveu não. E aí, se liga só quem tá comigo. Oi, se apresenta aí. Bom dia, Elisângela, galera. Tamo que estamos na Lagoa, pedalando. Me fala um pouco da sua visão, Elisângela. Minha visão? Pô, tive um descolamento de retina, tenho miopia, agora eu tenho baixa visão, mas a vida continua. Quantos por cento? 20%. 20%. 20% de maçã. Aí, vou mostrar pra vocês que só ela vai pedalar agora, só ela que tá pedalando aí, eu tô parado aí. Essa bicicleta aqui dá pra fazer isso, Elisângela. Só você tá pedalando aí, tá vendo? Você tá guiando. E eu tô guiando. E a gente junto tá se divertindo. Aí, domingueira na Lagoa, né não? Tá ligado? Na ressaca total aí. Porque cego também bebe, né não? Cego faz as coisas sozinho. Faz aquelas paradas também. É isso aí, cego só não enxerga. O resto ele faz tudo, pô, né não? Com certeza. Manda um recado, Elisângela. Mandar um recado? A gente não enxerga, mas tudo funciona. Só isso. É isso aí, bora lá suave, domingueira, chega mais. Tamo junto. Bora aí! É um trabalho que eu faço com muito gosto. Levar pessoas com mobilidade reduzida e deficiente visual para pedalar, para mim é assim, algo que a gente dá, mas eu recebo muito mais, assim. Nesse ambiente da pedalada inclusiva,
Inclusive, eu também atendo crianças com Down, pessoas com Down, com autismo. É um trabalho que me realiza muito. Faço o turismo contemplativo. Aliás, aqui no Rio de Janeiro e em todo o Brasil, acho que em todo o mundo, o turismo é uma das atividades que está passando por um momento muito difícil, né? Então, tenho vários colegas que são guias de turismo como eu sou guia de turismo também, e faço o turismo sem pressa de bicicleta aqui no Rio de Janeiro, atividade que está paralisada desde o início da pandemia e não tem uma previsão exata de quando a gente vai poder retomar, né? E agora eu vou falar do transporte ativo para vocês. Transporte ativo é o transporte, todo transporte movido à propulsão humana. Nós somos transporte ativo ao caminhar, ao correr, quem vai de skate, de patins, de patinete, não elétrico, né? O patinete movido à propulsão humana e a bicicleta. E a Transporte Ativo é uma associação da qual eu me orgulho muito de fazer parte. É uma associação carioca que já está há mais de 10 anos promovendo a cultura da bicicleta, interagindo com a sociedade civil e com o poder público para que mais pessoas usem bicicletas mais vezes. A Transporte Ativo faz parte da World Cycling Alliance e o objetivo da Transporte Ativo principal é para que mais pessoas usem cada vez mais bicicletas e mais vezes, e assim a gente tenha cada vez mais cidades melhores e ruas melhores. E uma cidade que é boa para o pedestre, é boa para a bicicleta, é boa para quem tem mobilidade reduzida, ela é boa para todo mundo. E aí eu trago essa imagem aí para a gente começar o nosso papo sobre bicicleta, e muito provavelmente todo mundo que está aqui já viu essa imagem um dia na vida. Não é verdade? A gente pensava que depois dos anos 2000 a gente estaria vivendo essa realidade aí, na verdade. Eu lembro quando eu assistia isso na televisão, eu falava, depois do ano 2000 vão ter carros voadores, não vão ter problema de congestionamento. Era um dos desenhos que eu mais gostava, né? Só que as cidades que eram assim, essa é uma foto da Avenida Rio Branco aqui no Rio de Janeiro, e é um exemplo de muitas outras cidades, né? As cidades que eram assim, cheia de espaço para as pessoas, com calçadas, né? Com ar puro, né? A rua sempre foi um ponto de encontro, né? Mas elas eram assim e elas ficaram assim. Essa hoje é a realidade das grandes cidades, a realidade de muitas cidades médias, e está se tornando cada vez mais problema de todas as cidades, né? Quem faz viagem de bicicleta como eu, ou quem viaja também para o interior, já percebe que algumas cidades que há 15, 20 anos atrás eram completamente livres de congestionamento de carros, hoje já estão aí passando por esse problema. E não precisa ir longe. As cidades que são conurbadas com os grandes centros urbanos já estão passando por esse problema há muito tempo. Nesse sentido, o Brasil perde, em média, 267 bilhões por ano só por conta do congestionamento. É muito dinheiro, gente. E no Rio de Janeiro, o trânsito parado faz o Rio perder 35 bilhões ao ano. E aí, nesse cenário, entra a bicicleta e a gente vai falar sobre... E aí? E a bicicleta na pandemia? O que tem pela frente? A bicicleta foi criada em 1817. Esse modelo que eu trouxe para vocês aí se chama Draziene. É um modelo que não tinha a tração por pedaladas, né? A gente sentava... o modelo desse aí é muito parecido com o celerífero, se eu falei o nome certo, acho que é isso. A gente precisava caminhar, né? Até fazendo o exercício que eu ensino muito sobre como pedalar, essa bicicleta a gente não tinha um pedal. E aí, praticamente 60 anos depois, apareceu essa bicicleta aí, chamada Rover Safety Bike, em 1885, que já é a bicicleta que tem a tração por pedal. E olha, que coisa interessante. Essa bicicleta foi desenvolvida por nada mais, nada menos do que quem fabrica hoje esse carro aí, ó. O Land Rover. Então, eles começaram fazendo bicicleta e depois começaram a fazer carro. E aí, o que acontece nesse cenário que a gente está vivendo de pandemia e como é que a bicicleta vai se comportar daqui para frente cada vez mais? Essa foto é do tsunami que teve no Japão. Quem lembra das imagens em 2011? Imagens terríveis dos carros sendo arrastados na rua. E foi a bicicleta que colaborou muito para que as pessoas se deslocassem na cidade, para que os mantimentos, os insumos, né, o material hospitalar chegasse no destino. Então, a bicicleta já desponta aí em 2011 como uma grande ferramenta para situações de emergência, como aconteceu no tsunami e como aconteceu em 2018 na Cidade do México. Essa foto aí
é a foto de vários ciclistas que se reuniram, cada um com a sua própria bicicleta, para chegar nas áreas onde era muito difícil chegar de qualquer outro veículo que não fosse a bicicleta. Então, lá na Cidade do México, em 2018, teve um terremoto muito grande, terrível, e a bicicleta esteve presente para ajudar as pessoas a se deslocarem na cidade. Essa foto é de São Paulo, quando aconteceu aquela greve dos caminhoneiros, né? Percebam que a rua está bem vazia. E a ciclovia, que é uma ciclovia recente, está lotada, cheia. Quem já teve a oportunidade de pedalar nessa ciclovia em dias normais sabe que não é uma ciclovia que tem essa quantidade toda de bicicleta. Ou seja, as situações de calamidade, né, como o tsunami, o terremoto e essa questão da greve do combustível, mostrando cada vez mais o potencial que a bicicleta tem no deslocamento da cidade. E aí vem a pandemia, né? Uma mudança de comportamento a partir de um vírus, né? E é um vírus que está mudando muito a nossa forma de relacionar. Inclusive, a gente está conectado aqui nessa roda de conversa muito por conta da situação do isolamento que a gente está passando, né? Da necessidade de estar em casa. E aí, nesse cenário, as bicicletas aparecem com muita força, né? Essa é uma matéria do The Guardian que fala o boom que as bicicletas estão tendo a partir da questão do coronavírus, né? São várias as cidades ao redor do mundo que estão registrando um aumento significativo no número de vendas de bicicleta e no número de pessoas usando bicicleta. Por que isso está acontecendo? Porque a bicicleta é o veículo mais seguro na pandemia, né? Então é muito mais seguro ir de bicicleta do que usar transporte público, do que usar o Uber, o táxi, né? E aqui são algumas notícias que eu recortei, né? E falam sobre o crescimento da bicicleta, né? Então são notícias de sites no exterior. A última notícia em português: venda de bicicletas e prática do ciclismo aumentam durante a pandemia. Na segunda tela, bicicletas ganham impulso em vários países com a pandemia. E agora essa matéria aqui, a última que está no meio, o Zé Lobo da Transporte Ativo me mandou essa matéria hoje. E ele sabia que eu ia falar sobre bicicleta, a gente conversou, né? E ele falou: Fábio, olha esse dado aqui. A venda de bicicletas no Brasil teve um aumento de 118% em julho. Então a bicicleta segue aí liderando, né, a questão do transporte daqui para frente. Uma coisa importante é que a bicicleta ela figura, de certa forma, integralmente e de uma maneira paralela, né, em todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? A ONU tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a bicicleta está em todos eles, de uma forma direta ou indireta, né? Então, quando um psicólogo, um terapeuta, chega para um paciente e fala assim: olha, você precisa fazer alguma coisa para desestressar, uma atividade extra, e recomenda a bicicleta, é uma questão de saúde. Quando um cardiologista recomenda para um paciente: olha, vai pedalar para você reduzir as taxas, ele está colaborando com a saúde, né? A bicicleta é recomendada como solução de mobilidade urbana, como solução financeira, né? Porque é um meio de transporte com custo reduzidíssimo, né? E uma questão de sustentabilidade, né? A bicicleta não polui, pelo contrário, a bicicleta ajuda a gente a ter mais saúde, né? E aí uma coisa importante que eu quero deixar com vocês é essa consciência da sustentabilidade, né? A bicicleta é um tipo de deslocamento, um tipo de veículo que atende 3 premissas importantes na questão da sustentabilidade. A primeira ela é ambientalmente correta. A segunda, ela é economicamente viável. E a terceira, socialmente justa. Essas frases aqui são as frases do Eduardo Benhar, que é um parceiro nosso da Transporte Ativo, a quem eu mando um grande abraço, que começou a pandemia distribuindo álcool gel, vendendo álcool gel com a sua própria bicicleta. Eu vou mostrar uma foto dele lá na frente. E para que uma iniciativa seja completamente sustentável, ela tem que atender essas 3 premissas. Não vale atender uma só. E nesse caso a bicicleta atende as 3. E aí o que tem acontecido? Várias publicações e várias pesquisas, né, e estudos estão pipocando pelo mundo sobre esse cenário onde a bicicleta precisa estar cada vez mais presente. Eu tenho 4, né,
pesquisas de diferentes lugares aí que a gente pode ver na tela, estão disponíveis na internet. E aí tem um material aqui feito pelo Itaú e do Sebrap, que fala sobre o impacto social do uso da bicicleta no Rio de Janeiro. Eu vou mostrar 3 frases aqui que são muito importantes. Se todas as viagens até 8 quilômetros fossem feitas em bicicletas, seriam economizados 18% em emissões de gases. A gente tem um cálculo de 7 a 8 quilômetros, é a distância confortável para que uma pessoa se desloque para ir para o trabalho, para a faculdade, para fazer compras. E 8 quilômetros é uma distância razoável, né? Quem tiver a curiosidade de saber o que significa 8 quilômetros a partir do seu ponto de origem, da sua casa, utilize um sistema de mapa online e olhe, para você ver que nesse entorno, né, é o entorno possível de se usar a bicicleta no dia a dia. O impacto na economia, se todas as viagens até 8 km fossem feitas em bicicleta, o ganho do PIB seria de 525 milhões. É um valor considerável. E na saúde, se todas as viagens até 8 km fossem feitas em bicicleta, haveria uma economia de 18,9% nos gastos do SUS, apenas com doenças circulatórias e diabetes aqui no município do Rio de Janeiro. Uma coisa que é importante, eu não trouxe esse dado aqui, eu reduzi essa palestra um pouco, o número de pessoas, né, que sofrem com a poluição do ar e que morrem por conta da poluição do ar é gigantesco. Então, cada vez que a gente tem mais pessoas usando a bicicleta, a gente melhora as condições de vida e a qualidade de vida na cidade. E a bicicleta pós-quarentena, né? Esse mapa mostra várias cidades e países que estão abrindo espaço para a bicicleta, abrindo rua, requalificando avenidas, né? Inclusive propondo medidas de incentivo à compra da bicicleta, né? Colocando dinheiro, recurso, para que as pessoas possam comprar bicicleta e se deslocar. Esse gráfico da Federação Europeia de Ciclismo mostra o crescimento em quilômetros da infraestrutura cicloviária em algumas cidades da Europa, né? Cada vez mais a infraestrutura está crescendo e mais pessoas estão se sentindo confortáveis e com segurança para pedalar. E aí tem o mapa das cidades, né, lá da União Europeia, e a Itália está lá na frente, né? Roma, Bolonha, são cidades que estão investindo bastante na infraestrutura para bicicleta. Eu tive a oportunidade de pedalar na Itália algumas vezes, tenho um carinho muito grande por aquelas montanhas, aquelas avenidas lá, e bate uma saudade aqui daquele lugar, né? E aí, nesse cenário pós-pandemia, o que vai acontecer? A gente precisa ter cada vez mais cidades para as pessoas e cidades para os transportes ativos. Então, ambientes que eram assim, quem lembra desse lugar no Rio de Janeiro, aqui a gente chamava isso de viaduto da perimetral, são pessoas que estão no Rio de Janeiro conhecem esse lugar, né? Lugares que eram assim, ficaram assim. Então, mudou a relação, né, da cidade, né? A gente agora precisa de espaço para poder ter os transportes ativos, para que as pessoas possam circular, né? Então, é uma mudança significativa, né? A gente tinha esse cenário e agora a gente tem esse cenário. Ou seja, uma cidade que era projetada para os carros agora está sendo pensada para as pessoas. Mas isso é só o começo, a gente tem que planejar mais. Isso vem acontecendo ao longo dos anos, né? Talvez a gente não perceba, né? Essa é uma foto da praia de Ipanema, né? Com o Morro dos Irmãos ao fundo. Olha a quantidade de fusquinha que tem aí parado na praia, né? Ou seja, o tempo passou e hoje a gente tem esse espaço requalificado. Olha a diferença, né? Então a gente tinha um espaço que era para o carro, né? E hoje a gente tem um espaço misturado, onde todas as pessoas podem se deslocar. E para a gente só não ficar no Brasil, estou trazendo aqui Nova York. Essa é a Broadway, né? Essa é aquela esquina de frente para a escadaria da Broadway. Que no passado foi assim e hoje é assim. Hoje você tem uma diferença onde você tem espaço para as pessoas circularem, para quem quiser ir de patins, de skate, de bicicleta, se sentir seguro e confortável para se deslocar na cidade. Então, hoje as bicicletas fazem parte de todo o nosso cenário. Devemos aproveitar ao máximo a energia e a habilidade de cada pessoa.
E nesse sentido entra, por exemplo, o compartilhamento de bicicletas. Algumas cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e outras cidades espalhadas pelo Brasil, já contam com compartilhamento de bicicletas. Mas isso não é uma coisa nova, né? Veio crescendo muito nos últimos anos. A gente pode olhar esse gráfico aí de 2005 até 2018. A gente tem um crescimento gigante, né? Um crescimento bastante grande de sistemas de compartilhamento de bicicleta. Mas isso já existia, né? Há mais de 10 anos que já existe em outros lugares. Então, aí em cima, no lado esquerdo, tem uma foto do sistema Velib, em Paris, e na parte inferior, o sistema de bicicleta compartilhada em Londres, que são financiados também por bancos, como aqui no Brasil, em algumas cidades tem um banco famoso, que vocês sabem qual é, que financia esse processo de compartilhamento de bicicletas. E aí eu vou abrir um espaço para falar sobre a Central do Brasil, que é aqui da minha cidade, do Rio de Janeiro, que, pelo que eu sei, até hoje, a Central do Brasil é a central com o maior número de modais conectados. A Central do Brasil tem trem, metrô, bicicleta compartilhada, VLT e tem o teleférico, que nesse momento está desativado, mas ele existe, ele está lá. Então, são muitas as possibilidades. E o número de viagens de bicicleta que acontecem na estação de bicicletas compartilhadas da Central do Brasil, anotem aí, vou falar bem pertinho, é o maior da América Latina. O maior número de viagens que acontece a partir da Central do Brasil é o maior da América Latina. São muitas viagens. Então, imagine as pessoas que moram nas regiões periféricas, que se conectam à Central do Brasil através de metrô, através de trem, conseguem acessar vários lugares do centro do Rio de Janeiro usando as bicicletas compartilhadas. E aí não para por aí. Vou mostrar para vocês um monte de serviço onde a bicicleta já aparece e que talvez pelo nosso dia a dia, pela nossa correria, a gente acaba não percebendo. Esse é o serviço de imunização. Eu treinei para falar esse nome, porque aquele outro nome que começa com D eu sempre erro. Mas eu vou tentar. Detetização. Acho que é isso, acertei. A Insetizam é uma empresa que usa bicicleta para fazer esse serviço aqui no Rio de Janeiro, né? Essa foto é uma foto de uma empresa que conserta e faz manutenção de elevadores aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Há muitos anos que eles usam as bicicletas. E eles têm um contrato com alguns prédios que cedem espaço para que as bicicletas fiquem dentro do prédio. Então, se você mora no Rio de Janeiro, na Zona Sul, e o elevador do seu prédio deu defeito, muito provavelmente, se for essa empresa que atende, o mecânico e o técnico vão chegar de bicicleta. É rápido, prático, não precisa estacionar, e ele vai te tirar do elevador o quanto antes. A NET, né, serviço de instalação de televisão por assinatura, já manda o instalador da NET de bicicleta. É rápido, prático, e dentro dessa caixinha vai tudo aí, ó. Tokstok, quem compra um móvel na Tokstok e compra também a instalação e montagem do móvel, vai receber um instalador de bicicleta. A Porto Seguro, quando vai atender um veículo que está enguiçado, o que é que ela manda? A bicicleta. Então você enguiçou com o seu carro, é muito mais prático chegar de bicicleta para te salvar do que chegar num reboque ou chegar num carro que vai ficar parado no congestionamento. Então a gente pode ver aí nessas imagens como a bicicleta está presente no nosso entorno. A Guarda Municipal do Rio de Janeiro, a Polícia Militar, na operação do Centro Presente. Em outras cidades isso também acontece, né? E lá em Balneário Camboriú, eles têm uma equipe de paramédicos para fazer o primeiro atendimento com bicicleta. E eles têm a biciambulância, onde eles conseguem, no trânsito, chegar rápido para fazer o primeiro atendimento, até que a viatura do Corpo de Bombeiros ou do socorro possa chegar no local. Então, é a bicicleta aparecendo em muitos lugares, né? Inclusive na hora de entregar o colchão. Se você mora no Rio de Janeiro, na Zona Sul, muito provavelmente comprou um colchão, ele chegou de bicicleta. E olha a quantidade de coisa que é possível levar nessa bicicleta. Aí a gente consegue ver colchão, travesseiro, colchão queen, big size, king size. E o entregador está tranquilo ali, porque ele sabe que ele vai pedalar, ele vai chegar no lugar, vai encontrar um lugar para poder estacionar o triciclo, tirar a mercadoria, não vai ficar agarrado no trânsito. No centro da cidade do Rio de Janeiro,
quase a totalidade de insumos para escritório, descartáveis, folha para impressora, quando são comprados em quantidade, eles vão como? De triciclo, de bicicleta. Eles vão chegar no seu escritório no pedal, na força do transporte ativo, a propulsão humana. Supermercado, agora, nesse momento da pandemia, é bem possível que a gente comece a perceber como que as bicicletas estão no nosso cenário, né? E tem uma história curiosa que o Zé Lobo da Transporte Ativo sempre conta, né? Esse supermercado em Copacabana, ele tem vários triciclos e vários funcionários que atendem a região no seu entorno. Acontece que, mesmo ele tendo vários triciclos e vários funcionários, eles não dão conta do trabalho. E aí uma família que mora próximo, nas proximidades, percebeu essa demanda e eles compraram um triciclo e agregaram no serviço. Eles ficam lá parados lá e as pessoas já vão se relacionando com ele e aí, quando não tem o triciclo do mercado, eles fazem um serviço de entrega. Então, dá para perceber como a bicicleta está integrada no nosso dia a dia, né? E aí tem as pessoas mais corajosas, né? Então, a gente está vendo aí uma máquina de lavar sendo levada numa bicicleta, outra máquina de lavar. No triciclo pode ser um freezer, uma geladeira também sendo levada também. E muito provavelmente, se você tem um bichinho, principalmente cachorro, já mandou ele para o pet shop e ele foi pedalando. Ele foi de bicicleta. Isso acontece bastante aqui na Zona Sul, né? E eu também faço esse trabalho também, né? Eu tenho a bicicleta de carga, né? Então, aqui sou eu carregando os insumos de uma atividade que eu faço aqui com bicicleta. Essa bicicleta de carga produzida aqui no Rio de Janeiro, produzida pelo Pedro Zória, né? A bicicleta nacional, uma ótima capacidade de carga. De vez em quando eu também coloco o meu reboque para pegar uma caixinha ali, uma caixinha aqui. Essa bicicleta é minha e essa caixa estava bem pesada. Eu coloquei no reboque, puxei na mountain bike e fui fazer o meu transporte. Os jogos de bicicleta, que é uma atividade que eu faço aqui no Museu do Amanhã, e também faço em outros lugares. Fiz ano passado lá na Cidade das Artes, em parceria com o Transporte Ativo, sempre. Eles são todos os insumos dos jogos de bicicleta, sejam as pequenas bicicletas, os equipamentos que eu levo na mochila, eles são transportados de bicicleta, sempre. Então, zero emissão de gás, né? Zero emissão de poluente. Aqui sou eu com uma dobrável, carregando um armário. É possível. Eu ganhei esse armário e aí a pessoa que me deu falou assim, como é que você vem buscar? Eu falei, vou de bicicleta. Aí levei o meu reboquezinho, coloquei o armário e fui pedalando para casa, né? Todo esse cenário de carga, ele já foi mapeado no bairro de Copacabana pela Transporte Ativo. E eu vou contar um pouco para vocês aqui sobre quais são os resultados dessa pesquisa. Inclusive, se você quiser fazer essa pesquisa no seu bairro, quiser saber como é que faz essa pesquisa, me pergunta. A gente te explica como é que faz. Tem vários manuais da Transporte Ativo dando dicas e informações de como fazer pesquisa sobre quantidade de ciclistas que passam na via, pesquisa sobre as entregas por bicicleta. E aí nós temos, olha, em Copacabana, aproximadamente 11.541 entregas feitas diariamente por bicicleta em Copacabana. E aí, nesse cenário, farmácia é a campeã, né? Farmácia, depois distribuidora de bebidas, farmácia com 20%, depois distribuição de bebidas, supermercados ali em 12%, padaria, lanchonete, material de construção, restaurante, lavanderia, pet shop. Essa pesquisa está disponível na íntegra no site da Transporte Ativo, ta.org.br. Mas se alguém que está aqui quiser que eu mande essa pesquisa diretamente por e-mail, só entrar em contato comigo que eu mando para vocês. Tá? E aí no Brasil a gente tem esse cenário aí, ó. 100 milhões de bicicletas. E esse número não é o número atualizado. Só no Sudeste a gente concentra o maior número de bicicletas, né? E o consumo por categoria no uso de bicicletas, né, não é para lazer, não é para prática de esporte, é para transporte. A maioria das pessoas que usa bicicleta no nosso país usa para transporte. Depois é que vem lazer, mas antes de lazer vem as bicicletas infantis, né? Então é bom a gente ter esse dado, né, para não achar que a bicicleta é uma coisa só do lazer. A bicicleta ela é usada no dia a dia cada vez mais e daqui para frente, nesse cenário pandemia, muito mais ainda, né? Nesse sentido, existem vários manuais disponíveis aí na internet
para que a gente se adeque a esse novo normal, né? Então, a bicicleta no comércio, oportunidade de bicicleta no negócio, né? Então, tem uma publicação do Sebrae e do lado direito tem uma outra publicação também que fala sobre bicicleta. E tem uma matéria aqui de 2011, né, da Copenhagenizer, né, de Copenhagen, que trata o Rio de Janeiro como a capital da bicicleta de carga, né? Então, nós somos campeões aqui em carga para bicicleta. E as bicicletas podem ir além do transporte de carga, né? Elas podem levar muito mais coisas, né? Elas podem levar pessoas. Olha que foto incrível essa, né? Já é possível, a gente já começa a ver nas grandes cidades esse tipo de bicicleta, esse tipo de transporte. Uma coisa que acontece muito no interior, né? A gente que está na cidade está revivendo essa questão da bicicleta, né? Mas no interior, nas cidades menores, a gente vê a bicicleta sendo usada para tudo, né? Então, para ir para a escola, para ir para o trabalho, né? E aqui eu quero contar uma experiência para vocês muito interessante, que é até uma coisa que a gente gosta de fazer no Rio de Janeiro. No ano passado, nós fomos buscar o Jonas, que é um parceiro nosso aqui, no aeroporto do Santos Dumont. Ele estava chegando de viagem, o Jonas mora nos Estados Unidos, e ele veio e desceu no Santos Dumont, e a gente foi buscá-lo e levamos ele para Copacabana. E ele fez todo o trajeto do Santos Dumont até Copacabana, mesmo num dia de chuva, de bicicleta. Então tem uma foto da gente pedalando aí, era um domingo, né? Então a praia de Copacabana estava aberta para as pessoas ali naquela lado da praia, né? E todo mundo feliz no final, não pegamos congestionamento, mesmo pegando chuva a gente parou para tomar água de coco, fomos todos conversando, né? Então a bicicleta fazendo esse translado do aeroporto para casa, né? Eu faço isso, tá? Se um dia você chegar no Santos Dumont e morar na Zona Sul, aqui nas adjacências do Santos Dumont, e quiser voltar para casa de bicicleta, fala comigo. Eu vou te buscar. Essa é uma foto do Eduardo, e Eduardo Ben-Ha, o autor daquelas 3 frases que eu falei lá sobre sustentabilidade. Nessa foto ele está levando o filhote dele, né, o Cauê, nesse reboque, que era uma coisa que a gente tinha muita dificuldade de achar no Brasil, mas hoje já existem até fábricas que estão fabricando esse tipo de acessório para bicicleta. E essa é uma foto do Eduardo no início da pandemia, fazendo a distribuição de álcool gel aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro e na Tijuca, usando só a bicicleta e o reboque, levando aí litros e mais litros de álcool gel para as pessoas que estavam precisando de álcool gel naquele momento, né? E essa foto aqui, gente, eu estou caminhando para o final, é a foto da nova aquisição dos pedalentos, né? E acabei de adquirir esse triciclo para fazer isso, para levar pessoas. Então, eu sei que existem muitas pessoas que não conseguem pedalar, pessoas que têm dificuldades, até às vezes pela idade, às vezes a mobilidade é reduzida a ponto de não conseguir ficar numa bicicleta. E nesse novo normal, com muito isolamento, muitas pessoas vão precisar ir para a rua e eu estou disposto a ajudá-las. Então, eu comprei esse triciclo para fazer isso. Para fazer isso também. Em breve ele vai ficar prontinho. Inclusive, eu já convidei a Carmen. Eu falei, Carmen, nós vamos dar uma volta nesse triciclo em breve. Assim que eu terminar de fazer as adaptações, porque ele tem essa carroceria toda aqui na frente, né? Ele é um triciclo holandês. Eu vou transformar ele nesse tipo de triciclo. E espero que a gente tenha cada vez mais cidades melhores para a bicicleta, que vocês se sintam motivados e motivadas a irem para as ruas, para pedalar, para praticar o ciclismo. E se tem alguém ainda aqui que não sabe pedalar, conversa comigo, que dá para fazer uma aula online, dá para ensinar via internet. Eu já fiz isso, funcionou. Então, estou à disposição de todo mundo. Espero que o conteúdo que eu trouxe aqui seja um conteúdo que tenha trazido novidades para vocês. Esse momento da pandemia é um momento bem difícil, mas a gente vai vencer, a gente vai superar. A bicicleta vai estar cada vez mais presente nas nossas vidas, encurtando os caminhos, permitindo que a gente esteja ao ar livre juntos, pedalando, saudável e felizes. Meu muito obrigado a todo mundo que me acompanhou até aqui. Eu sempre gosto muito de falar sobre bicicleta e se deixar eu vou ficar falando. Mas eu queria dar a oportunidade
para vocês me perguntarem e a gente abrir a roda para conversa, para tirar dúvida. Eu sei que tem gente de outras cidades aqui. Vamos abrir o microfone e vamos falar. Mais uma vez eu quero agradecer a Carmen. Muito obrigado, Carmen, por esse espaço. Espero que passe logo a pandemia para que a gente possa pedalar de novo, sentir esse ventinho no rosto que é tão gostoso. Gente, muito, muito obrigado. Já está aberto? Está aberto? Ah, tá, já está aberto. Tá, obrigada a você, foi muito legal essa exposição e dá um alento. Agora, começando com as questões, você diz que parece que na Europa já estão modificando uma série de coisas para a questão da bicicleta, que vai realmente crescer muito o uso, né? E no Brasil, no Rio de Janeiro, com todas as questões de guerra da indústria imobiliária, etc. e tal, automotiva, como você acha que vai ser possível a gente ampliar esse espaço para bicicleta? Carmen, a gente tem observado, né, que muita coisa já vem mudando, né, nesse cenário da bicicleta, né? E o importante é que cada vez mais as pessoas se sintam seguras para pedalar. E isso acontece na medida que mais pessoas usam a bicicleta como meio de transporte para lazer e etc. Se a gente olhar, por exemplo, um cenário de 20 anos atrás, poucas pessoas falavam sobre a bicicleta na cidade, né? Poucas pessoas falavam da importância dela. Então, a gente sabe que existe um caminho ainda pela frente, mas as coisas vêm mudando, né? A própria reforma, né, e revitalização da região portuária já é um sinal de que as coisas estão tomando um outro rumo, né? Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem já sinalização para bicicleta em alguns pontos e sinalização para pedestre, né? Agora, deixa eu te dar uma informação importante, né? Eu já tive a oportunidade de apresentar alguns trabalhos de pesquisa em congressos fora do Brasil, como o Velocity, por exemplo, que nós tivemos aqui em 2018, né? E tive a oportunidade de conversar com tomadores de decisão, pessoas do poder público de cidades na Europa que já estão num processo bem mais avançado de inclusão da bicicleta nas cidades, e elas são unânimes em dizer: o trabalho não para. Mesmo para nós que já temos avançado, se a gente não cuidar, a gente perde espaço. Então é preciso que sempre a gente esteja trabalhando para isso. E junto com a bicicleta, vem a questão do direito do pedestre ao espaço urbano, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, no Cosme Velho, existem as calçadas mais estreitas que eu já vi no universo. São calçadas que não só passam uma pessoa de lado, né? Então você tem ali uma divisão completamente injusta e desproporcional, né? Aonde quem vai de carro, que se você comparar com a parcela da população que usa o transporte público, são bem menos pessoas usando carro e muito mais pessoas usando transporte público e outros modos de transporte. Mas a impressão que a gente tem é que a política pública ao longo desses anos foi muito mais focada no desenvolvimento das ruas para os automóveis e para os veículos do que da via e do viário para os outros modos de transporte. Caminhar na cidade também é um grande desafio, né? Então, a gente precisa retomar esse espaço. Então, eu acho que hoje a gente já avançou bastante, se comparado com o passado, né? Mas ainda tem um longo caminho pela frente. Espero ter respondido sua pergunta. Sim, respondeu sim. Obrigada. Tinha algumas pessoas que escreveram coisas durante o decorrer. Quem escreveu que gostaria de fazer a pergunta agora? Tem pessoas que escreveram questões. Gostariam de fazer agora essas questões? Você tem aí como ver, Fábio? Tenho sim. Porque teve... Tem vários comentários aqui que estão no site, no chat. Eu vou pegar de baixo para cima, né? O Silas, que é uma pessoa que eu conheço pela internet, né? E é lá de Salvador. Espero, assim que passar isso tudo, passar um tempo lá em Salvador. Era para eu ter ido agora lá em junho, no Congresso Terra Madre, que é um congresso de slow food. Não deu para ir. Gosto muito da Bahia. Vai Ele comenta assim: bicicleta, Fábio. Daqui para Bahia? Olha, vou te dizer, hein? Eu conheci uma pessoa do Chile que veio para o Brasil. Eu vou lhe dizer, eu teria vontade. Não sei se eu teria o tempo livre para ir.
Mas é maravilhoso, né? Eu já fiz viagens longas. Parando, assim. né? Eu já fiz viagens longas, né? O Silas comentou assim, em Santiago, no Chile, dá gosto de ver as calçadas largas. Olha, eu estive no Chile em 2016 para um evento chamado Fórum Mundial da Bicicleta e pedalei bastante lá, tanto na região central de Santiago como na periferia, e foi incrível. Eu realmente gostei muito de ver toda a qualificação dali da Plaza Central, daquela região próxima dos mercados, né? Então, dá gosto de ver. Agora, o mais legal é que, na medida que a gente vai cada vez mais usando a bicicleta, o motorista vai começando a perceber que a bicicleta está presente na via. E isso é importante. Porque, por mais que a gente tenha infraestrutura, a infraestrutura nunca vai atender a cidade toda, né? A infraestrutura é importante, mas uma coisa que é mais importante do que a infraestrutura é a consciência de quem vai dirigindo, de que a bicicleta também tem o direito de ocupar a via e que ela merece respeito. Então, a despeito da gente ter uma infraestrutura gigante, né, ela nunca vai atender toda a cidade, né? O Fernando também mandou uma mensagem dizendo que participou lá em Sorocaba da pesquisa Perfil do Ciclista. Legal, Fernando. Uma pesquisa que está disponível também lá no site da Transporte Ativo para quem quiser saber um pouco mais detalhes lá. Se quiser, eu comento algumas questões sobre. Fica à vontade, por favor. Então, tem umas questões bacanas, assim, né? A primeira é que é o perfil social, né? 75% dos ciclistas de Sorocaba é o pessoal que recebe até 3 salários mínimos, né? E 40% desse concentrado entre 1 e 2 salários mínimos. Então, esse perfil do ciclista de classe média é um perfil que é muito mais, assim, porque a pessoa de classe média tem tempo de debater o ciclismo, né? Mas quem usa, 70% usa para trabalho e 70% também usa para lazer, né? Então, o número de trabalhadores que utilizam a bicicleta para deslocar para o seu trabalho é grande entre os ciclistas. E a maioria ou começou a pedalar há muito tempo ou no último ano, no caso de 2017, né? Ficou esse perfil assim, de gente que começou a pedalar há mais de 5 anos e pessoas que tinham começado a pedalar há menos de 1 ano, né? Que era o maior número de ciclistas. São os 3 parâmetros aí que eu lembro de cabeça. Mas tem outras questões, né? Bom, eu queria... A Esther está falando que gostaria de falar sobre a procura por bicicletário dos prédios. Esther, microfone aberto. Se você puder abrir a câmera, é legal para a gente te ver também, mas fica à vontade. Você precisa só desbloquear. Ver se o microfone está bloqueado. Tem que desbloquear. Agora foi. Eu sou corretor de imóveis, né? Agradecendo aí também ao Fábio pelo convite, né? Está participando. E antes da pandemia, já havia uma procura por bicicletários nos prédios, né? Sempre o pessoal me perguntava, mas era um pessoal assim mais jovem, que não estão curtindo carro, preferem mais a bike, metrô, essas coisas. E durante a pandemia, porque eu continuei trabalhando durante a pandemia, né? E agora o pessoal está na procura direto. Assim, das visitas que eu tenho feito, pelo menos 70%. Então, eu estou achando que está tendo muita procura em relação ao que estava antes. Então, eu já estou até dando uns toques assim, em alguns síndicos que ainda não fizeram espaço para o bicicletário, para que eu faça, porque o pessoal está cobrando isso. Antes o pessoal tem vaga, agora o pessoal está perguntando, tem bicicletário? Essa é uma coisa assim que eu queria pontuar, porque está ocorrendo bastante. Ai, que bom te escutar. Que coisa boa, né? Deixa eu te contar Parabéns aí pelo trabalho, hein? Muito obrigado. bonito. Obrigado, tá? Obrigado. Eu dou a minha existência. Posso dar uma palavrinha sobre os bicicletários nos condomínios? Por favor. Eu estou sem câmera aqui, eu sou o Zé Lobo, trabalho aí junto com o Fábio no Transporte Ativo.
Só uma notícia boa: o Código de Obras do município do Rio de Janeiro antes obrigava os prédios a terem vaga para carro. Hoje ele não obriga mais a ter vaga para carro, você pode construir um prédio sem vaga e ele obriga esses prédios, inclusive os antigos, a terem bicicletário e autorizam o uso das vagas de carro por bicicleta, o que antes também era proibido. Ou seja, toda essa mentalidade aos pouquinhos vem mudando. Que bom, Zé. Obrigado pela participação aí. A gente tem percebido nesse cenário das vagas de bicicleta muita mudança. E olha, vou contar uma coisa para vocês, respondendo a Esther e respondendo a Carmen também, quando me fez a pergunta sobre o que tem mudado nesses anos, né? Eu uso bicicleta há muitos anos, né? Desde quando eu tinha cabelo e barba preta. Muito tempo. Desde quando eu era muito criancinha. E eu sempre ia de bicicleta para os meus compromissos. E aqui no centro da cidade, onde sempre tiveram os maiores dos meus compromissos, né? Médico, prédio, entrar com a bicicleta dobrável, eu tenho uma bicicleta dobrável, sempre foi um grande problema. Então, os porteiros, as pessoas dos prédios tinham muita resistência a gente entrar com a bicicleta dobrável, poxa, eu não posso deixar na rua, ela é pequenininha, eu boto na bolsa, não pode. Aí eu chegava às vezes numa padaria ou numa farmácia e o balcão era tão próximo da porta, eu só queria comprar um remédio e aí a pessoa, não pode deixar lá fora. Hoje em dia, mudou. Tem uma loja aqui próximo da minha casa, que é uma loja de elétrica, a Santa Isabel, né? Eu trabalho muito com artes manuais em casa, enfim, estou sempre comprando material elétrico lá. Primeira vez que eu fui lá na loja, isso há uns anos atrás, quando eu parei na porta de bicicleta, um dos vendedores falou, para aqui dentro, para aqui dentro, bota aqui dentro. E eu chego num prédio com a bicicleta dobrável, de boa. O porteiro fala, legal. O que acontece geralmente é que eles querem perguntar sobre a bicicleta. E eu, às vezes, estou querendo andar e falo, mas me conta aqui, como é que é essa bicicleta aí? Você anda na cidade? Essa dobrável, né? Facilita, né? Então, o cenário para a bicicleta está mais favorável. A cada dia que passa, está mais favorável. As pessoas estão mais receptivas. E sabe por que isso está acontecendo? Porque mais pessoas estão usando. Então, por exemplo, se tem um prédio, como um prédio que eu ia aqui, onde fica o meu advogado aqui no centro, onde eu nunca pude entrar com a bicicleta dobrável, aí eu parava a bicicleta na porta. Já tem uns anos isso. Aí um dia, quando eu fui no prédio, tinha um homem de terno, que muito provavelmente podia ser um advogado, com a dobrável na mão no elevador. O que deve ter acontecido na minha leitura? Ele deve ter lutado para entrar com a bicicleta no prédio, ele é um advogado, e aí ele é uma pessoa que trabalha no prédio. O porteiro, ao vê-lo entrar com a bicicleta todo dia, passou a não reclamar mais quando eu ia com a minha dobrável. Ele entendeu, tá tudo bem. E aí eu comecei a entrar com a dobrável. Então, quanto mais pessoas usam, mais a bicicleta se torna algo comum, normal. Por exemplo, há muitos anos atrás, quando eu falava que tinha ido, por exemplo, da casa dos meus pais até um determinado lugar de bicicleta, as pessoas me olhavam com muita estranheza. Nossa, você fez isso. Hoje é muito mais comum. Quando as pessoas comentam nos círculos que fez alguma coisa de bicicleta, já está muito mais fácil de entender. Pessoas que se deslocam no dia a dia para ir ao mercado, para ir ao trabalho. Então, o Silas está falando que você usava bicicleta desde o segundo milênio. Usava, Silas. Usava. Fábio. Oi. Parabéns pela exposição, adorei ouvi-lo. Bicicleta sempre foi minha paixão em função do meu pai, porque meu pai trabalhava, exatamente utilizava como transporte, né? Ele todo dia de manhã e tinha e eu andava com ele, né? Muitas vezes para passear, tinha uma cadeirinha, né? Era uma delícia. Então, bicicleta lembra infância. Só que era no interior, né? Que era muito mais tranquilo. Eu acho que você, quer dizer, não abordou o que eu acho que ainda existe é um desrespeito com o ciclista. Isso eu vejo na rua, né? Quando eu estou de bicicleta ou que eu estou a pé, é muito desrespeito. Não tem ainda uma consciência. Isso melhorou, quer dizer, segundo a sua visão, ou a gente continua ainda desrespeitando o ciclista, e o ciclista muitas vezes também desrespeitando o pedestre. Eu vou cantar uma música. Só um minutinho para te dar uma noção dos 8 quilômetros. A Lagoa Rodrigo de Freitas tem 7.400. Então, bota mais um pouco, é o que você anda de bicicleta tranquilo.
É isso. Verdade, verdade. Eu vou cantar um trechinho de uma música para você, que eu gosto, da Adriana Calcanhoto, que diz assim: cariocas não gostam de dias nublados, cariocas não gostam de sinal fechado. O desrespeito é comportamental do ser humano, né? Então, muito provavelmente, quando você vê um ciclista desrespeitando as leis de trânsito, é porque quando ele está no veículo, no carro, ele desrespeita, é quando ele está no ônibus, ele desrespeita. Então, o desrespeito é generalizado, né? Independente do modo de transporte que você está. O ciclista que respeita o pedestre, se ele estiver dirigindo um veículo, conduzindo um veículo, ele vai respeitar também. Então, aqui no Rio de Janeiro, principalmente, os motoristas de ônibus são verdadeiros pilotos de prova, né? Então, quem anda de transporte público sofre dentro do ônibus, porque não tem conforto nenhum. Eles fazem a curva, freiam, arrancam, chacoalham, e tem até uma expressão muito comum para quem gosta de transporte público, que eu descobri há uns anos atrás. Entre os motoristas, eles falam um código, fala assim: vou arrumar os bonecos. Arrumar os bonecos é chacoalhar o ônibus para arrumar os passageiros dentro do ônibus. Então, assim, a gente precisa avançar muito como sociedade ainda para respeitar o direito do outro de ir no modo de transporte que ele quiser. Atravessar uma rua no Rio de Janeiro, por exemplo, e em muitas capitais, é um verdadeiro desafio, né? E olha, eu vou dizer uma coisa, eu trabalho muito com pessoas idosas, né? Eu treino pessoas idosas a usar a bicicleta, eu ensino pessoas idosas a pedalar, né? E uma coisa que eu aprendi com as pessoas idosas é o seguinte: elas dizem para mim assim, olha, eu vou atravessar uma rua, Fábio, na minha cabeça eu estou correndo, mas o meu corpo não responde. Eu estou ali achando que eu estou andando rápido, mas eu estou devagar. Eu tenho uma sensação de que eu estou correndo, mas o meu corpo está devagar. E as nossas ruas, os nossos tempos semafóricos não contemplam essas pessoas, né? Então, quantas são as vezes que a gente, que é mais jovem, pelo menos eu estou atento no meu entorno, tem que falar, não, vem com calma, e fala para o motorista, espera, deixa essa pessoa terminar de atravessar, porque o trânsito, ele é o trânsito muito violento. Então, não é uma violência que está localizada num modal, são em todos. E muitas vezes o ciclista que desrespeita o pedestre, desrespeita a lei, ele traz da história dele de condução de veículos para a bicicleta tudo aquilo que ele aprendeu lá na rua. Então, a gente precisa mudar. Agora, eu lhe digo uma coisa, assim, eu vejo avanços, né? A gente acabou de postar no ano passado um vídeo junto com a Transporte Ativo. Eu produzi esse vídeo junto com o Zé, que estava aqui, que mostra os pontos cegos do ônibus em relação à bicicleta. Então, por exemplo, o ônibus é um veículo muito perigoso para todo mundo, para o motociclista, para o carro, para o pedestre. E a gente foi investigar isso. Eu já fiz várias oficinas com motoristas de ônibus para ouvi-los. Até o dia que eu sentei numa posição do motorista de ônibus para entender o que estava acontecendo ali. Os ônibus do Rio de Janeiro são ônibus que foram montados em cima de chassi de caminhão. A visibilidade dos espelhos retrovisores é limitadíssima. Então, tem muitos pontos aonde nem a bicicleta, nem a moto, nem o pedestre são vistos pelo motorista. E isso acontece no caminhão também. Quando eu fui pela primeira vez e tive a oportunidade de viajar para fora e visualizar outros sistemas de ônibus, eu fiquei surpreso com várias coisas. Primeiro, com a estrutura do ônibus é diferente, a velocidade do ônibus é diferente, né? A relação do trabalhador com o pedestre, o ciclista e o usuário do transporte público é diferente. Aí vou contar uma história bem rápida aqui. Eu fiz uma viagem, uma das primeiras viagens de bicicleta no exterior que eu fiz foi na Itália, e eu fiz pela Toscana, sem pressa, suave, é um lugar maravilhoso. E aí eu queria visitar uma cidade chamada San Gimignano, que é uma cidade que está numa colina, tem uma fortaleza. Aí eu fui procurar para saber se tinha ônibus para voltar, porque eu ia ficar o dia inteiro, não ia dar para voltar pedalando. Eu fui pedalando, mas queria voltar de ônibus. O meu primeiro choque foi que, quando eu fui procurar saber sobre o transporte público, eu fui num lugar que parecia uma banca de jornal, aí tinha uma informação turística, a moça falou assim, não, você pode ir porque o último ônibus sai 5h45, 17h45, e você pode pegar esse ônibus e depois você pega um trem e você vem para cá, para o lugar onde você está. Eu falei, tá bom. Ela falou, você não quer comprar logo a passagem do ônibus? Aí eu falei assim, eu quero, eu vendo aqui. Aí eu falei assim, tá bom. A do trem também.
Eu falei, você vai visitar algum lugar, assim, pretende visitar? Tá aqui o folheto. Falei, quero. Quer comprar o ingresso também do lugar? Ou seja, tudo mais fácil. Eu comprei o ingresso de onde eu fui visitar, a passagem do ônibus e a passagem do trem. Fui pedalando, saí bem cedo. Eu peguei as informações no dia anterior e fui pedalando. Aí, quando deu 5 horas, eu falei, 5 horas, o ônibus sai 5h45. Peguei a bicicleta, andei 4 quadras, cheguei no ponto de ônibus, 5h20. Faltavam 25 minutos, né? Aí eu falei, pô, tem ninguém aqui, será que esse ônibus vem mesmo? Aí deu 5h30, 5h40. Falei que, nossa, não vai vir o ônibus. Quando deu 5h41, começaram a chegar as pessoas. Aí eu olhei, gente, de repente saiu do chão, brotou, né? Quando deu 5h45, o ônibus parou. Aí eu olhei aquilo e falei, gente, curioso, né? Ou seja, o ônibus cumpre o horário. E aí, quando eu entrei no ônibus, o motorista não brigou comigo, como às vezes acontece aqui na rodoviária. Ah, bicicleta! O que já melhorou. Ele falou, peraí, eu vou abrir o bagageiro, bota a bicicleta aqui dentro. Ele abriu, desceu, botou o bagageiro. Aí, eu não lembro exatamente, mas eu tinha que pegar o trem 6h15, né? De meia hora de ônibus. Aí o ônibus foi devagar, pegou uma estrada, dava para voar na estrada, e ele lá devagarzinho. Aí eu fiquei olhando o relógio e falei, gente, não vai dar tempo do trem. Eu vou perder o trem. Meu Deus, agora! Aí deu 6h10, eu falei, tá chegando. Ele virou uma esquina, parou, de frente para a estação do trem. Aí eu desci do ônibus, entrei no trem, ninguém me perguntou nada, botei a bicicleta dentro do trem, deu tudo certo. Aí eu entendi, porque a gente está tão acostumado com a desordem aqui, que existe a possibilidade de estar com uma coisa organizada. Então, por exemplo... Mas, Fábio, mas isso é na Itália, você está falando? Na Itália. Pois é, mas é um anarquismo que funciona. Eu cheguei no serviço de saúde mental lá, 2 horas falando, então a gente vamos fazer uma festa o quê? Hoje, 7 da noite, cada um traz uma coisa, avisa o pessoal, tchau. Eu falei, bom, claro que não vai dar certo, uma coisa organizada assim às 7. Meia hora antes cheguei lá, nada. Quando chegou na hora marcada, chegou todo mundo, cada um com uma comida, chegou alguém com som, chegaram os pacientes, deu maior baile, maior festa, e é a anarquia italiana que funciona muito melhor do que esse tipo de organização, tudo funciona. Verdade, verdade. E assim, em outros lugares, eu já tive experiência muito mais terrível, né? E não precisava ser na bicicleta, né? Eu passei uma temporada na Índia em 2018 e o trânsito lá tem um outro código. Mas aí tem uma coisa interessante. Olha que coisa interessante. A despeito do trânsito não ter um código tão definido como a gente aqui, tá todo mundo misturado, ele não é violento. Ele não é veloz como o nosso trânsito aqui. Por exemplo, na região da Zona Sul, né, do Leblon a Copacabana, na praia, a velocidade de 70 km é desumana. A 70 km, uma colisão com pedestre tem 85% de chance do pedestre morrer. Então, quando a gente conversa sobre a velocidade nesses trechos urbanos, a gente percebe, se comparado com outros países, né, que a gente está na contramão. E aí, se a gente lembrar de um tempo atrás, em São Paulo, o governador que foi eleito na última eleição tinha como pauta voltar às velocidades altas na marginal. Que o governador antes dele, o prefeito, na verdade, o prefeito antes dele, tinha reduzido a velocidade na marginal e reduziu praticamente a zero o número de colisões de trânsito. E aí, uma coisa importante... Oi, Silas, deixa eu só concluir o raciocínio aqui. Pode falar. Falar um pouquinho. Foi o Haddad que foi duramente criticado, né? Pode falar, várias pessoas. Foi o Haddad, Fábio, que reduziu as velocidades das marginais e foi duramente criticado. Tempos depois, eu vi Bárbara Gância, essa comentarista de TV, ela dizendo, olha, eu dou a mão palmatória. O Haddad estava correto com a decisão dele em reduzir a velocidade, porque mostrou que reduziu-se os acidentes e as pessoas estavam chegando nos seus destinos até mais cedo do que com a velocidade anterior, que era maior, né? A outra coisa, Fábio, só aproveitando o momento, a oportunidade aqui que você está me dando, eu fiz alguns comentários aí sobre essa questão do desrespeito do motorista pelo ciclista. Hoje eu senti isso na pele de manhã. Eu fui para um pedal, eu até falei para você ontem, ia participar hoje desse pedal, e fiquei, assim, profundamente chateado de ver como vários motoristas buzinando atrás de mim, e eu estava
andando, eu ia fazer uma passagem de um local para outro, mas eu dando sinal que ia passar, e eu vi que eles apertaram o acelerador para eu não fazer aquilo, né? E ficaram super chateados, eu vi que todos estavam revoltados. Por eles jogariam um carro em cima de mim. Falei, poxa, que falta de consciência, viu? E eu concordo com você quando você diz que no dia que a gente for maioria, a gente vai ser mais respeitado pelos motoristas. É isso aí. Quem mais tem alguma questão para colocar aí? Posso fazer uma colocação rapidinho? Pode falar, desculpa. Não, tudo bem. É o Fábio que quer falar? Pode continuar. Quem estava falando? Aqui é Rosa. Oi, eu tentei falar. Oi, Rosa. Fala, oi, Rosa. Oi. Primeiro, agradecer, né, a possibilidade, até o esforço que eu fiz para estar aqui hoje por conta da apresentação do Fábio e também por conta do tema, né? Que é bem interessante. Esse tema me dei conta agora, me lembrei assim, que meu pai, que veio de Recife, veio na casa dos seus 20 ou antes disso, anos, não de bicicleta, é óbvio, para o Rio de Janeiro, mas para uma competição de ciclismo internacional. E desde o momento que ele chegou no Rio, não mais voltou. Essa coisa da família ficou para o lado da minha irmã e do marido já falecido e os filhos andam muito de bicicleta no sentido de que são praticamente profissionais, no sentido de competem, fazem esses eventos compridos e longos em grupo, e então há uma coisa de competição, de sair de madrugada para fazer treinos e tal. Agora, eu adorei o slow bike, essa coisa de contemplar, de ir caminhando. Eu aprendi com 12 anos, numa pracinha ali em Copacabana, alguém segurou o cilim e soltou e eu vi que eu ia. Mas hoje eu teria um receio da segurança ali, que eu chamo de guidão, não sei nem se chama assim ainda. De qualquer forma, acho que é uma delícia aquele vento e essa possibilidade de fazer movimentos lentos, movimentos que deem para se contemplar por onde se passa. Agora, eu não teria coragem de atravessar pela Piero Machado, onde as pessoas são desrespeitosas, sim, os ciclistas também, não avisam que estão chegando. Muitas vezes eu tive a impressão que, se eu desse um passo um pouco mais para a direita, queriam me derrubar, como derrubam ali na praia, mesmo dentro das vias próprias. Mas, quem sabe mesmo, vamos tentar, não de cadeirinha, né? Mas quem sabe ainda poder pedalar um pouquinho em cadeirinha. Vamos marcar de pedalar mesmo, né? Pedalando, né? Pedalando, pedalento, mas pedalando. E gostoso, muito gostoso. Puder fazer. A Tânia também tem uma viagem lá na Europa, outra, né? Meu Deus. Eu lembrei disso, da minha viagem, que a bicicleta me salvou. Você foi essa última? Não, era um lugar que eu esqueci. É a melhor cerveja do mundo. Agora na Alemanha, a bicicleta não, salvou. na Bélgica. Bélgica, lá no interior da Bélgica. Né? É um nome complicado, porque é um nome holandês, complicado de falar. Mas é melhor ela numa abadia, num lugar bem distante, e que você tem muita dificuldade de se locomover. Aí eu estudei todo o trajeto, né? Aí eu saí de Bruxelas, de trem, eu vi que eu desceria numa estação Popperange, que é a cidade maiorzinha que tem, e lá eu poderia alugar, que o mais indicado era alugar uma bicicleta do que um carro. O carro era caríssimo se eu alugasse um carro. E aí foi uma coisa maravilhosa. Foram uns 10 quilômetros, exatamente, para chegar na abadia. Nossa, é a imagem mais linda que eu tenho assim na minha cabeça, exatamente do vento, né, batendo. O difícil, Fábio, foi voltar. Depois de você tomar 4, eu caía, voltava, até que eu cheguei e falei assim, não vou mais, vou segurar a bicicleta
e vou com ela andando. Foi assim que eu cheguei na cidade. Mas que não foi culpa da bicicleta. Mas olha que coisa boa, né? Você voltou de bicicleta, sob efeito do álcool, né? Numa região tranquila. E se, por acaso, você encontrasse alguém em baixa velocidade de bicicleta, quem ia se machucar era você. Olha que diferença do carro, né? Quem ia se machucar era você. Não, isso. Quem ficou toda roxa foi eu. Não, e é muito interessante o acolhimento, porque quando eu caí era até um lugar mais fofinho, por isso que não me machuquei muito. Né? Tava molhado, tinha grama. As pessoas paravam de carro e perguntavam se eu queria ajuda. Muito lindo. Aí eu falei assim, não, merci. Muito lindo. Ai, que bom. Uma experiência única. Eu quero passar a palavra para o Felipe Tarzan. Só um recadinho antes de passar lá. Gente, a minha... Desculpa, eu preciso de vocês no finalzinho, tá? O Felipe queria falar agora há pouco, gente. Vocês no final. Agora eu quero passar a palavra para o Felipe Tarzan, mas antes quero fazer um comentário sobre o que a Rosa falou e o que a Tânia falou. Primeiro, agradecer a Rosa pela gentileza de mesmo tendo compromisso de estar aqui com a gente. Obrigado, Rosa, sua presença aqui. Obrigada a você. Muito bom. E eu estou à disposição para te acompanhar e para a gente ter uma experiência de pedalar, eu, você, a Carmen, assim que passar essa pandemia e a gente puder. Deus quiser, porque é a providência que tem que prover. Vai prover e a gente vai poder fazer isso. Obrigado. E Tânia, eu tenho um colega que diz o seguinte, ele fala, eu acredito que um dia a gente vai poder viver num lugar onde eu vou poder voltar para casa bêbado sem ser atropelado. Porque nesse lugar vai ser bom para todo mundo, as crianças vão poder estar na rua, os idosos vão poder andar com tranquilidade. Então, eu acho muito engraçado o que ele fala. E quando a gente vai para a cidade do interior de alguns anos atrás, onde tinham menos carros, essa era a realidade. As pessoas usavam a bicicleta mais vezes, podiam tomar o seu álcool na festa, voltar para casa pedalando e contar histórias de que abraçou a roseira, de que dormiu embaixo de uma árvore cheia de espinhos. Então, a gente precisa trazer de volta essa identidade com a cidade, né? Então, a bicicleta dá essa oportunidade para a gente estar ali com as pessoas. É muito interessante que quando uma pessoa passa a usar mais a bicicleta no bairro, ela começa a descobrir coisas que ela nunca viu. Ela passa num lugar e fala, mas tem essa loja aqui, mas tem esse lugar aqui, porque se ela vai no transporte público ou no carro que é tão rápido, ela não percebe. Então, a bicicleta abre as possibilidades. Eu queria passar a palavra para o Felipe Tarzan. Felipe é um colega da bicicleta. Eu tive a oportunidade de ser entrevistado por ele recentemente no canal que ele tem no Spotify, do podcast, Sempre em Frente. Felipe, fala um pouco de você aí, fica à vontade para falar do seu trabalho também e colaborar com a gente. Lembrando que agora, 18h30, a gente encerra às 19h, então a gente tem mais meia hora para papear, para estar junto. Puxa a conversa, Felipe. Olá, amigos, boa tarde. Eu sou o Felipe, né? Felipe Tarzan, como o Fábio falou, tem um podcast Sempre em Frente, que trata do assunto só da cultura da bicicleta, seja esportivamente, seja como lazer, seja como esporte, seja como transporte. E a gente busca sempre difundir a cultura da bicicleta dentro desses parâmetros. Eu sou aqui de Campos dos Goytacazes, eu sou deficiente visual, também sou ciclista. E a pergunta que eu tenho para fazer, Fábio, é a seguinte: eu sei da sua formação em comunicação, e a gente vê alguns canais, seja de podcast, seja de YouTube, tentando fazer essa difusão da cultura da bicicleta, até por um melhoramento social dentro da conjuntura que a gente vive no nosso Brasil. Mas você ainda considera que esse papel midiático dessas mídias sociais ainda é insuficiente para que haja uma mudança nessa perspectiva cultural? Obrigado pela pergunta, Felipe. Antes de responder essa pergunta, quero só dar um salve lá para o Silas. Agora eu me lembrei que quando ele acabou de falar, eu queria falar com ele sobre a questão da violência que ele disse lá. Eu sempre fui um cara muito reativo à violência do trânsito. Eu queria deixar esse recado. Mas depois que eu fiz 40 anos, fui para a Índia, fiquei lá quase 2 meses. Quando eu voltei, eu tive a oportunidade de refletir sobre essa questão da reatividade. Por quê? Se eu sofro uma violência no trânsito, pode ser verbal,
né, e eu devolver na violência, eu sintonizei na mesma frequência daquela violência. Então, Silas, muitas vezes quando alguma coisa acontece no trânsito, na violência, eu paro a bicicleta. Eu paro, respiro fundo e permito que aquela energia, aquela violência vá com a pessoa que fez a violência. São 5 minutos, às vezes, e 5 minutos não é nada. 5 minutos não dá para fazer um ovo cozido. Eu espero. E a pessoa vai embora. Essa é a melhor reação que eu tenho feito. E já, às vezes, não falo nada. E se eu tiver que falar alguma coisa, é falar para construir. E tem funcionado. Então, eu tenho colecionado mais experiências boas do que ruins. Eu saio com a mente de que vai dar tudo certo e, olha, me protejo. Tenho medo, tem ruas que eu não vou, tem situações de bicicleta que eu desço da bicicleta, não enfrento. O enfrentamento não é, na minha opinião, a solução. É melhor a gente semear amor, semear cordialidade. E, olha, a bicicleta chega antes. Eu já tomei várias fechadas no trânsito aqui onde eu moro, no centro do Rio de Janeiro. O carro foi embora, daqui a 5 minutos no sinal, no semáforo, eu encontrei com a pessoa de novo. Ela me olha como se eu fosse dar para ela uma raiva, dar uma pancada. Eu respiro, dou um sorriso. Às vezes a pessoa xinga meu pai e minha mãe, mas eu não tenho problema com isso. De uma certa maneira eu quero devolver uma flor. Então, eu acredito em dias melhores. E obrigado pela sua participação aqui, Silas. Quero muito ter a oportunidade de estar em Salvador para a gente pedalar junto. Tarzan, seguinte, eu faço o trabalho do Pedalentos há exatamente 8 anos e muitas vezes eu pensei em desistir. Eu pensei em parar de falar, pensei, a mídia social cansa, você precisar estar ali, falar, é cansativo. Aí quando eu penso em desistir, vem uma mensagem de uma pessoa que aprendeu a pedalar com as minhas dicas, vem de alguém que fala assim, pô, assisti um vídeo seu e eu estava me sentindo triste, peguei a bicicleta e fui resolver um problema. Porque a bicicleta tem essa capacidade. Se você está cheio de energia, você vai pedalar, se acalma. E se você está triste, você vai pedalar, você fica bem. Ela equilibra as coisas, né? Então, eu acho o seguinte, tem uma parábola do pastor e das ovelhas, uma parábola recontada em várias coisas, né? Que o pastor dá falta de uma ovelha e ele volta lá para pegar aquela ovelha que faltou. Porque aquela ovelha era importante. E tem uma outra parábola que conta a história do homem que passeava pela praia e ele ficava recolhendo conchas e devolvendo para o mar. Até que uma pessoa parou e falou para ele assim, pô, eu reparo que todo dia de manhã você passa aqui e pega essas conchas e volta para a praia. O que é isso que você está fazendo? Aí ele falou, ela pode voltar a ter a vida dela, ela veio parar aqui no mar, vou devolver a vida para ela. Aí a pessoa falou, que tolice, tem muitas conchas aí, você não vai dar conta de todas. Aí ele fala, sim, mas para essa aqui, eu vou fazer a diferença. Então eu acho que o papel da mídia, da bicicleta, mesmo que seja às vezes uma mensagem repetitiva, e o papel que eu faço é que se eu fizer a diferença para uma pessoa, já valeu a pena. Se eu conseguir comunicar que a bicicleta mudou a minha vida e pode mudar a vida de muitas pessoas. Recentemente teve uma matéria sobre a bicicleta aí no Globo Repórter e várias pessoas deram depoimento de que pararam de sentir dores, encontraram grupos de bicicleta onde tiveram acolhimento, onde deixaram de se sentir solitárias. Então, eu acho que o nosso papel como mídia é pregar a palavra da bicicleta até os confins da terra, para que todas as pessoas recebam e usam a bicicleta cada vez mais e as cidades sejam melhores para todo mundo. Eu espero ter respondido a tua pergunta, não sei se consegui responder. Quem mais tem mais alguma pergunta, alguma colocação? Você tem comentário aqui? Alguém está falando? Oi, essa senhora de voltar da notícia. Quem está falando? Eu acho que era o microfone da Arabella que estava aberto lá. Eu falei anteriormente aí, Fábio, sobre a lei de Zé Lobo, Silas falando. Eu citei anteriormente a lei de que falava Zé Lobo sobre bicicletários. É uma lei complementar aí da Prefeitura do Rio, do vereador César Maia, acho que o mesmo que já foi prefeito, é o pai do atual presidente da Câmara. Eu citei num comentário aí anterior. Tá? Veja com o Zé Lobo se realmente é essa mesma lei que eu pesquisei. Ok?
Obrigado, Silas. Obrigado. O Zé Lobo está aqui com a gente, se ele estiver escutando aí e puder acessar o site aí para confirmar para a gente. Eu leio no comentário que eu digitei. Beleza. Ótimo. Então, gente... Oi. Uma palavrinha rápida, eu vou precisar sair, infelizmente. Eu cheguei mais tarde e vou precisar sair. Com uma certa nostalgia que eu ouço falar de bicicleta, porque há muito tempo que eu não pedalo. E fiquei assim com enorme vontade de voltar, né? Apesar de todas as dificuldades que é pedalar numa cidade grande. Mas, enfim, eu não sei se você teria, assim, como indicação, assim, se isso é possível, se você faria um contato depois, ou a gente faria contato com você, qual seria assim melhor marca para voltar, o que é mais leve, sabe? Assim, essas indicações assim que são interessantes para pensar. E outra coisa que me ocorreu, até você recentemente adquiriu uma bicicleta, um triciclo, né? Achei isso bem interessante. Como é que é isso? Essa importação é fácil? Tudo isso é fácil? Como é que é isso? Entendeu? Não sei se são duas perguntas que me ocorreram, assim, no sentido não só da aquisição, tá? Num valor custo-benefício viável, né? E essa questão da exportação, que eu acho que é interessante. Pensar, levar criança, enfim, essas coisas assim. Sônia, obrigado pela sua participação aqui. Muito bom Tá. poder trocar contigo. Sobre bicicleta, uma coisa que eu sempre compartilho é que bicicleta é igual calçado. Tem número. Tem calçado que não fica legal, né? A gente compra e aperta, não tá bom, né? Então, existem hoje uma infinidade de possibilidades de bicicleta. O que acontece com a maioria dos produtos, né? Quando a gente vai ao supermercado comprar produto de limpeza, eu fico em pânico, porque tem uma quantidade absurda de produtos e, às vezes, aquele mesmo produto tem variações do mesmo produto. Então, isso acontece nesse mundo que a gente está vivendo agora, em muitas coisas. Telefone celular, como é difícil comprar hoje, né? Tem uma infinidade de marcas, modelos que fazem isso, fazem aquilo. Mas a bicicleta é coisa bem simples, né? A gente considerando essa questão do tamanho, porque pessoas podem ter a mesma estatura, mas têm dimensões diferentes. Dois homens de 1,70 m não têm exatamente o mesmo tamanho de perna, o mesmo tamanho de tronco, de braço. Então, é importante a gente entender isso, né? E aí começar a testar as bicicletas, né? Eu gosto muito, para quem está começando e voltar a pedalar, de sugerir as bicicletas dobráveis Aro 20. Por vários motivos. Porque elas são customizáveis, né? A gente consegue ajustar a altura do guidão, a altura do banco. E outra coisa boa para quem quer começar a pedalar. A bicicleta Aro 20, se você vai fazer uma pedalada na cidade, pode ser, por exemplo, uma pedalada pela Orla, você que é aqui do Rio de Janeiro, né? Você sai do Leblon, eu quero ir até Botafogo. Chegou em Botafogo, deu cansaço, vai chover, alguma coisa mudou, chama um táxi, dobra e bota na mala. Pois é. Aí você vai voltar para casa, né? E aí continua. Não me senti bem, a condição climática não ajudou. E eu tenho alguns materiais que falam sobre o tamanho da bicicleta, como escolher a sua primeira bicicleta, mas eu me comprometo com você de fazer uma coisa personalizada, gravar um vídeo falando sobre isso, e aí a gente vai chegar para você. Né? Tá legal. Porque, uma coisa bem legal nesse novo normal, e eu sempre falei isso que eu vou dizer para você, é que eu vou contar uma história para exemplificar para você, já para responder a outra pergunta que você me fez, porque você me disse que está com o tempo apertado. Há 3 semanas atrás, uma pessoa me procurou no Instagram e pediu uma dica para comprar uma bicicleta, porque ela queria voltar a pedalar e ela queria usar a bicicleta. Qual bicicleta comprar? Aí eu fiz uma proposição para ela. Falei assim, vou te dar uma dica que não é sobre bicicleta, mas é como chegar na bicicleta. Você tem rede social, você tem Facebook, você tem Instagram, qualquer rede social que você comunique com as pessoas. Se você não tiver nada disso, provavelmente você faz parte de algum grupo de WhatsApp. Acho que todo mundo aqui faz parte de algum grupo de WhatsApp na vida, né? E sempre tem o da família. Comenta nas suas redes sociais, no seu grupo do WhatsApp, que você está precisando de uma bicicleta para voltar a pedalar e se alguém tem alguma para vender. Que você vai se surpreender. Tem muita bicicleta parada nos bicicletários, nas garagens, nas casas. E aí ela me deu um feedback, inclusive está no meu canal de Instagram, a nossa conversa. Depois eu posso te mandar esse link para você assistir. Certo. Ela perguntou num grupo do WhatsApp e uma pessoa falou para ele, eu tenho uma para te emprestar. E aí ela pôde testar,
ver, sentir, sem precisar gastar inicialmente, até ela se decidir, olha, essa é boa, vou comprar uma igual a essa. Então, um bom caminho é esse, sabe, Sônia? Procurar na nossa rede social próxima se tem alguém com a bicicleta disponível. Aí você vai, faz um teste, olha, percebe, vê como é que é. Então, é um bom caminho para isso. Me faz uma gentileza, você me fez a segunda pergunta e eu agora esqueci. Você pode me lembrar? Não, você falou da aquisição... do triciclo. Do triciclo, é. Do triciclo. Deixa eu te mostrar, vou botar o triciclo aqui na tela para a gente mostrar para vocês aqui o triciclo. É uma longa história esse triciclo, né? Comprar bicicleta hoje em dia está mais fácil do que era antigamente, no meu tempo de garoto. A importação é um negócio bem complicado, porque os valores são altos, né? E eu já vinha perseguindo esse triciclo há muito tempo, né? Era um triciclo que eu queria comprar há um bom tempo. Deixa eu abrir aqui a minha apresentação para a gente ver junto aqui. Isso, está aqui. Vou passar até lá o triciclo. Finalzinho. 92 slides, passei rapidão. Ó, vou pegar essa aqui, ó. Esse é um triciclo importado, né? Essa foto é uma foto lá da gringa, lá de fora, né? Essa é uma bicicleta importada também. A gente tem uma dessa aqui no Rio. A Transporte Ativo tem uma bicicleta dessa, holandesa, né? Já está mais fácil adquirir essa bicicleta no mercado nacional, que é essa laranja aqui que a gente está vendo, né? Essa bicicleta da Transporte Ativo. É a mesma, né? É a mesma, é a mesma fabricante, né? Tem até um adesivo do Pedalentos aqui do ladinho. E aí, ó, esse triciclo. Esse triciclo é holandês. Ele é um triciclo que tem um valor alto. Inclusive, eu ainda não paguei esse triciclo. E eu vou deixar aqui o link do meu site. Se alguém aqui tiver a vontade de colaborar e me ajudar a pagá-lo, eu não sei como eu vou pagar. Porque como é que eu comprei esse triciclo? Né? Eu comprei ele financiado em vezes 1000. Uma pessoa que sabia do meu interesse de usar esse triciclo com as pessoas de mobilidade reduzida fez a ponte com um dos fornecedores e esse fornecedor me fez um preço específico para esse fim. Financiou num preço lá embaixo. Esse triciclo custa 2.300 euros. Caramba. Lá na Europa. Então, assim, imagina como é que não é caro e como é que não é difícil trazer. Ainda mais agora com o real tão desvalorizado. Né? Eu paguei bem menos que isso. Né? Aliás, vou pagar bem menos que isso. Porque eu tenho a expectativa de que ele vai ser muito útil e por estar empenhado num trabalho social, tem muitas pessoas que vão colaborar comigo. Então, não é simples importar, mas a gente tem muitos recursos e muitas possibilidades de bicicletas sendo fabricadas no Brasil. Inclusive, aqui em Santa Teresa, o Pedro Zorer, que tem uma fábrica de bicicletas, ele é um engenheiro que projetou várias bicicletas, ele tem aquela bicicleta de carga que eu mostrei lá na frente, é uma fábrica aqui do Rio, então tem outras coisas. Se você tiver interesse em uma bicicleta específica, eu posso te ajudar separadamente com isso, só a gente conversar. Tá bom? Fábio, vou precisar sair, infelizmente, mas, enfim, adorei aí a sua explanação, mas eu vou precisar ter que me ausentar. Adorei a tarde aí. E, olha, estou convidada para o passeio que vocês possam, logo que puderem. Tá bem. Quando eu passar, Ribeira, aí a gente organiza. Muito obrigada pela presença, Sônia. Eu quero falar com o pessoal no final, pessoal. Depois a gente passa para você a ideia do que eu quero falar. O Fábio, quando eu fui agora para a Patagônia, eu achei fantástico. Uma moça saiu do avião, ficou lá esperando. Daqui a pouco, eu falei, o que essa moça está esperando? Era uma caixa enorme. Aí ela pegou a caixa dela, levou um carrinho lá especial, que eu não entendi nada. Aí eu fui seguindo, porque a gente estava com tempo esperando. Ela abriu, aí foi lá conversar com não sei quem, porque devia, acho que ter que liberar, né? Uma baita bicicleta. Ela se equipou toda, e olha que estava frio. Eu falei, essa mulher vai no gelo. E partiu
com a bicicleta. Fantástico. Olha, é uma sensação inexplicável. A primeira a gente chama de cicloviagem, né? Cicloturismo, cicloviagem, né? A primeira viagem internacional que eu fiz de bicicleta me deu muita aflição, porque a gente sabe, quem viaja de avião, que a impressão que a gente tem é que os carregadores de bagagem treinam arremesso de peso com as nossas bagagens, né? Então, quem olha pela janelinha as bagagens sendo colocadas dentro do avião e sendo retiradas, dá um calafrio, né? E não é diferente com as bicicletas. A gente precisa cuidar muito. Muita coisa mudou. É papo para muito tempo falar sobre o transporte de bicicletas, né? Ele não era cobrado no passado. Hoje tem empresa que cobra, e cada uma cobra de um jeito, cada um transforma de uma forma. Mas eu consegui chegar com a bicicleta inteira. E aí montei dentro do aeroporto, né? Botei a roda, aí botei as bolsas, né? Os alforjes. E aí eu saí. Eu fiz isso em Bolonha. Eu fiz uma viagem Rio-Lisboa, Lisboa-Bolonha. E aí desci em Bolonha numa manhã. E falei, agora eu vou sair do aeroporto. Aí montei a bicicleta. Quando eu saí do aeroporto, é um negócio... Ali começa a viagem diferente. Ali. A gente começa a perceber. E é muito interessante. Eu gosto muito de viajar de bicicleta sozinho. As trocas são infinitas. Assim. As pessoas perguntam, querem saber, te acolhem e se identificam. Muitas querem fazer aquilo que a gente está fazendo e aí querem perguntar. E já aconteceu muito de eu fugi das pessoas em algum momento, porque eu tinha o objetivo de chegar e não queria chegar no final do dia, porque as pessoas queriam bater papo, né? Então, é uma experiência muito legal. Aqui no Rio, dá para fazer umas experiências parecidas, né? Por exemplo, eu convido, a Sônia já saiu, mas para quem é de fora e quem estiver aqui, dá para a gente fazer uma pedalada no Boulevard Olímpio, que é um lugar super abrigado. Do Boulevard, a gente consegue acessar a Zona Sul através de ciclovia, de infraestrutura cicloviária, e a gente pode ir até o Leblon só por ciclovia. É muito seguro e muito tranquilo. E um dia gostoso de pedalar. Eu sei que tem pessoas que moram no Rio, mas ainda não conhecem. Aquela da Niemeyer já tá boa de passar? Não. Ah, não. Ali, bom. Não por ali. Não. A gente sai do Boulevard Olímpico, né? Tá, vai por fora. Vai pelo Aterro do Flamengo, lá na pista da ciclovia. Acessa Botafogo pela ciclovia. Acessa Princesa Isabel, ali que tem ciclovia, Copacabana, Leme. E vai pela Orla direto até o Leblon e pode se conectar à Lagoa também. Para acessar a Zona Oeste, né, que é São Conrado, enfim, a gente está com o trânsito interrompido. A ciclovia teve um problema ali. A gente sabe que foi bem complicado, né? Mas, olha, uma pedalada bem legal é a gente ir a Paquetá, passar um dia em Paquetá. Paquetá é bem legal, vale a pena. Maravilhoso! Adoro andar de bicicleta lá. Topo! O Silas, que está aqui, comentou comigo recentemente sobre Afuá, que é uma cidade até que apareceu na reportagem do Globo Repórter, que é uma cidade só de bicicleta. Silas, e para quem está escutando a gente que não é do Rio de Janeiro, Paquetá é a nossa Afuá. Paquetá é só bicicleta. É muito gostoso. É uma ilha e é muito gostoso. Para quem é de fora e um dia que estiver aqui e quiser pedalar em Paquetá, é só me chamar, é só a gente combinar. Vai ser um prazer. Gente, estamos chegando para o final. Eu quero agradecer a todo mundo, agradecer a Carmen. Carmen, por favor, a palavra é toda sua. Tá bom, obrigada. A gente vai despedir, vai fechar aqui a gravação. E eu quero conversar alguma coisa à parte, fechando a gravação, com o pessoal para a próxima vez que eu quero propor alguma coisa para o pessoal. Então, a gente vê como fecha isso, tá bom? Eu tive grande prazer aqui, foi muito legal, foi muito interessante tudo que você trouxe, e o debate, né? E eu vou passar a palavra para algumas pessoas que quiserem trazer algum comentário e fazer mais alguma despedida, alguma palavra. Quem quer fazer mais alguma palavra, mais algum comentário? Deixa eu falar. Sim. Carmen, oi. Eu também quero agradecer ao Fábio, foi maravilhoso entrar nesse universo aí novo, né? Que a gente há muito tempo que eu não ando de bicicleta. Eu adorava também andar de bicicleta, principalmente em Paquetá. E eu quero me habilitar a esse passeio aí de bicicleta também, esse grupo, né? Vamos ver se a gente consegue realizar isso, mas primeiro eu quero mais aulas para dar uma treinadinha. Quero saber como é que a gente vai analisar isso.
Tá bom? Organiza o primeiro para quem tem que retomar e depois realizar o passeio também, combinar esse passeio. Isso. Contem comigo. Aí eu agradecer a ele, que foi muito bom voltar a entrar nesse universo tão interessante. Tão... Imagina, né? Pegar um avião com uma bicicleta, descer, olha, a gente não imagina. Carmen, eu quero falar. Alguma palavra? Oi? Quem quer falar? Eu, Carmen. Sim, Arabella. Sim, Arabella. Sim, olha, querida, eu cheguei um pouco atrasada, mas eu adorei. Sabe por que eu adorei? Porque é uma coisa assim, é um depoimento prático, sabe? Um assunto assim que trata do cotidiano, né? De uma coisa que todo mundo faz, né? Que todo mundo algum dia já fez. Eu amei essa exposição do Fábio. Gostei muito, tá? Muito bom, muito bom. Muito obrigada, Arabella. Bem-vinda. Quem mais quer dar alguma palavra de despedida? Alguém mais tem vontade de despedir? Carmen. Sim. É bom você lembrar, né, que a gente está aqui todo sábado, às 17 horas, né? Sim, todo sábado, às 17 horas, estamos aqui, sempre com algum convidado, às vezes dentro de uma temática. Eu quero conversar agora com algumas pessoas, uma proposta para a semana que vem, não só um único convidado, mas dentro de uma temática, a gente debater algumas questões, a gente vai modificando ao longo do tempo o nosso método de trabalho, conforme vão surgindo questões, conforme o ritmo, o movimento, são todos muito bem-vindos. Os temas variam bastante e há um tema central que, no momento, eu entendo que o tema é democracia plena. Tudo que entrar dentro desse tema, a gente está abordando e debatendo aqui, e nada mais democrático que a bicicleta. Hoje foi extremamente dentro desse tema. Muito obrigado, Fábio. Excelente apresentação. Obrigada a presença de todos ao debate, que foi muito interessante. Obrigada a todos. Então, a gente fecha aqui e eu peço que as pessoas... Eu quero fazer uma proposta para a semana que vem, especialmente mais o pessoal, e todo mundo está convidado a ficar